A Voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. Beleza, estamos de volta aqui em mais um pedaço aqui no nosso programa. E eu tenho uma convidada especial aqui, a Cleo da Jocum. E aí, Cleo, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Um prazerzão estar aqui com vocês. Cleo já era acostumada com a Boas Novas, não era, Cleo? Eu passei aqui alguns tempos junto com um pastor muito querido, pastor Messias, que está com o Senhor, né? Bom estar aqui de volta. Show! E a Cleo, ela é missionária e tem tudo a ver com o tema de hoje. Nesse mês saiu a lista do Portas Abertas sobre igrejas perseguidas. É uma pergunta que eu trago para você, querida missionária, porque moramos aqui no nosso país Brasil, que a maioria é cristão. Ninguém mais acha feio tu falar que é evangélico, ninguém acha estranho, né? Os meus amigos que não são cristãos, eles trabalham ouvindo músicas evangélicas, é a coisa mais normal do mundo. Mas e aí tem uma lista de perseguição, então existe ainda perseguição religiosa no mundo? Pois é. Realmente, às vezes, parece que a gente vive num mundo de Bob. Inclusive nós como igreja, né? Mas a perseguição tá aí, a perseguição, inclusive aqui no Brasil, nós vamos falar mais tarde sobre isso. Mas Portas Abertas tem sido uma organização que tem trazido para a igreja uma visão muito clara do momento que nós estamos vivendo, onde a perseguição está aumentando em muitos lugares, né? Então, nós temos uma lista que, na verdade, você pode acessar a internet se você quiser saber mais detalhes, mas essa conversa é muito importante, até porque nós pouco oramos pela igreja perseguida, porque muitos, como você falou, eu tenho uma impressão de que não é possível, todo mundo é crente, não é possível que ainda esteja alguém sofrendo por causa do evangelho. Mas isso é uma realidade. Eu peguei umas brigas aí na internet porque lançaram aquele filme, não sei se você viu, Deus Não Está Morto. Sim, e aí eu assisti. Lançaram esse filme, digamos assim, um filme simples, né? Só que eu fui no site que as pessoas comentam os filmes, né? E muita gente estava criticando o filme, não porque o ator não sabia atuar ou porque eles não sabiam filmar, não eram críticas artísticas. A crítica esse filme é infundado porque não existe perseguição para cristão. Perseguir cristão, isso é impossível. Esse filme não é plausível. Essa era a questão deles. E aí, todos que comentaram nessa linha, eu fui lá, tive que comentar, tive que falar, tive que mostrar dados. Porque se tem uma religião perseguida nesse mundo, é o cristianismo, né? Com certeza, né? Na verdade, isso nem era pra gente se assustar. Porque a igreja primitiva e a história do evangelho é a perseguição daqueles que estão seguindo Jesus. Tanto é que, senão, Jesus não ia dizer que nós seríamos bem-aventurados por sermos perseguidos por causa do nome dele. E isso não era uma questão local enquanto Jesus estava ali, né? Então a gente tem o que aconteceu na época de Jesus entre nós aqui na terra, mas isso aconteceu na caminhada da igreja e acontece na caminhada da igreja até os dias de hoje, né? A gente vê isso, eu acho que a maioria da galera jovem que está aí na universidade, enquanto você está caminhando mais ou menos de acordo com a turma, tá tudo bem. Se você se posiciona, se você defende uma tese, se você tá ligado se você defende o criacionismo, se você quer defender sua fé, pronto. Começaram a levantar os seus inimigos. Então tem perseguições de graus diferentes, mas a perseguição continua, a perseguição é real e a perseguição é extremamente visível aqui no Brasil.
Esse papo, ele foi um pouco inspirado por um comentário que a Michelle, até foi ela que me passou o seu contato, a Michelle Abiorana, missionária. Um abraço, Michelle, se estiver assistindo a gente. Um beijão, Michelle, muito preciosa. E ela comentou isso quando a gente fez um programa sobre os 70 anos de direitos humanos no mundo. Uau! E então imagine, já tem 70 anos que a ONU promulgou esses direitos humanos, e uma das coisas desse direito é a liberdade de crença. E parece que pro cristão, assim, não tá tão fácil assim. Exatamente. Liberdade, né? Então, um exemplo, a gente... Nós trabalhamos aqui com comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, e nós sofremos uma perseguição ideológica fortíssima aqui no Brasil, né? Onde os povos, na verdade, os povos indígenas especialmente, né? Então todo mundo é pessoa, todo mundo é criatura. Até onde a gente entende, o evangelho deve ser apresentado. Ninguém deve ser prosélito, ninguém pode forçar para ninguém, nem para quem é da área urbana, nem quem é para ninguém, mas exposto, todo mundo tem direito de ouvir o que ele quiser e acreditar naquilo que ele quer. Mas isso não é uma verdade que a gente vive no Brasil, né? E, inclusive, a respeito dos direitos humanos, muito, muito pontual essa questão relacionada à perseguição. Então, um grande exemplo é hoje a gente vê muito claramente na mídia essa questão do infanticídio, das questões que não afetam só os povos indígenas no Brasil, mas afeta a Ásia em muitas questões, a África em muitas questões. Mas o que acontece? Quando isso vai acontecer por meio da igreja, ouvindo às vezes o desejo do indígena, conscientizando muitas vezes ele da situação e ele mesmo que tem suas razões e para mudar de ideia em relação à sua cultura, porque todo mundo pode mudar de ideia, nós nos vemos completamente perseguidos por causa disso. Então é muito real. Nem vou falar dos piores inimigos da Jocum aqui. Não. Não vou nem citar nome aqui. Você pode. Não vou nem citar órgãos do governo, mas... Você tem que saber, a coisa é verdade, né? E uma das coisas que eu acho que nós como igreja precisamos é nos informar, né? E seguir na luz e não ficarmos... Porque eu acho que uma das armadilhas do nosso inimigo é nos interter, né? E fazer a gente desviar o foco de uma batalha que é muito real, né? Você deu uma olhada na lista dos irmãos aí do Portas Abertas? A gente trabalha bastante também, e especialmente em oração com essa lista. Eu quero convidar todo mundo, gente, que está ouvindo a gente hoje, que você levante, seja na escola dominical, seja na sua célula, de acordo com a sua área de influência na igreja, que você trabalhe essa lista de alguma maneira, né? Então, hoje... A lista de Portas Abertas, ela trabalha com 50 países, né? Mas teve uns pontos bem interessantes na lista desse ano que eu acho que vale a pena a gente conversar hoje, porque, por exemplo, nós temos a top da lista sempre, Coreia do Norte, né? Já faz uns anos, né? Gente, desde 2002 nós temos Coreia do Norte no primeiro lugar no nível de perseguição, no ranking de perseguição, né? Ou seja, um país que está há 17 anos no ranking em primeiro lugar na lista dos países perseguidos, né? Nós também temos entre os 50, 19 países que subiram a posição. Então, esse é um sinal muito claro de que a perseguição existe e ela está aumentando de grau, de lugar para lugar. Então, isso faz com que dentro desse bloco de 50 países, 19 estão subindo, né? Ou seja, a perseguição está aumentando. E dentre eles, um que a gente conhece, ou pelo menos fala bastante, é a própria China. Olha, China, então, a China, exatamente, a China que estava na 43ª posição, foi para a 27ª. O pessoal gosta de comentar da China, né? Olha como, né, como tá funcionando esse país, como a economia deles está maravilhosa. Só que nessa parte de liberdade... Só que não. Né? Só não pode dizer que é cristão lá, né? Eu tive na China, gente. Eu tive na China massa. Uns 2 anos e meio atrás. E realmente é uma realidade muito distante para nós, né?
E eu tive nesse contexto, né? Visitando pessoas, amigos que a gente nem pode falar o nome aqui na rádio, mesmo estando no Brasil. Na verdade, é muito confrontador, né? Visitar uma igreja perseguida, né? E eu tive a oportunidade de estar entre eles, uma igreja, a gente indo numa casa fechada, né? E som muito baixinho, as pessoas falando mais baixo do que esse tom que eu tô falando com vocês. Paredes bem revestidas, porque o vizinho não pode saber. Televisão ligada numa tela azul, biscoitos, salgados, coisas na mesa, porque não sabemos quem pode chegar a qualquer momento, né? Som muito reduzido, mas uma presença de Deus tão audível à alma que é impressionante ver como que a igreja perseguida cresce. E isso não tem sido diferente na China, né? Pessoal da Coreia, até da Coreia do Sul, que conhece muita gente na Coreia do Norte, né? Uma vez nós tivemos um grupo aqui na Jocum nos visitando e eles sempre falam, né? O maior pedido da igreja perseguida não é para eles deixarem de ser perseguidos, mas é para que eles possam suportar a perseguição e não negar o nome de Jesus, né? Isso é real, né, gente? Show. É difícil, mas são testemunhos de milagres. Milagres incríveis. Nós fazemos parte também, né? A Jocum trabalha com uma área que a gente chama de Missões e Fronteiras. Então, Missões e Fronteiras é uma área internacional que trabalha com os povos menos alcançados. E na verdade, quase você tem uma relação, não é diretamente proporcional, mas é uma relação bem pertinente quando você pensa em perseguição e grupos menos alcançados. Normalmente, muitos grupos são menos alcançados por causa da proibição de pregar o evangelho, né? E nessa última reunião, é uma reunião internacional, a gente estava nas Filipinas quando aconteceu, e tinha um rapaz, né? Um cara, 30 e poucos anos, no máximo 40, né? Um colega nosso entrando de cadeira de rodas, assim, né, num horário lá no aeroporto. E aí a gente chegou perto dele e começou a conversar e ele tinha acabado de sair de uma das áreas bem fechadas e onde ele tinha apanhado muito e ele ficou com muitas consequências na coluna, né, por conta da pregação do evangelho. Então, isso é real, isso está presente num número grande, expressivo, e nós precisamos realmente nos informar e precisamos orar e falar sobre isso, né? Acho que a oração, e nós sabemos disso, ela tem um poder incrível. E a gente tem muitos testemunhos de pessoas que estavam orando e nesse momento ficaram invisíveis aos olhos da polícia ou daqueles que estavam perseguindo e conseguiram deixar a palavra de Deus lá. Milagre. É muito milagre. E se a gente olhar também no geral da lista, a gente percebe que tem duas coisas que saltam nossos olhos em lugares que a liberdade é tão restrita assim, né? Um é o islamismo. Exatamente. E o outro é a ideologia em si, a parte comunista, né? A gente vê que tu vai vendo os países, aí tu vê, esse é comunista, esse é islâmico. Exatamente. E isso não dá um alerta assim pra gente? Exatamente. Muito bem colocado. A gente tem, olha, por exemplo, nós temos os 5 países que estão nos primeiros lugares, né? Na verdade, a lista dos mais perseguidos. Então, a gente tem a Coreia do Norte em primeiro lugar, a gente tem o Afeganistão em segundo lugar, a gente tem a Somália em terceiro lugar, temos a Líbia e temos o Paquistão. Então, nós temos aí uma expressão fortíssima de comunismo, a gente tem uma expressão fortíssima do mundo muçulmano, né? E de tudo que a gente está vivendo nesses dias. E em relação até a essa questão de perseguição, todo mundo pensa ou a maioria às vezes pensam nessa mais clássica que a gente conhece, né? Então, você não pode pregar
Então, se você pregar, a polícia vai te pegar, né? Você vai fechar aquela igreja, vão lançar bombas, e que realmente isso acontece. Mas eu achei interessante porque a Portas Abertas, ela lançou um infográfico e ele fala de desses posicionamentos, né? Como você disse, de o hinduísmo, né? De como que é a religião, quando ela não é aceita, não há respeito, você pode perseguir o outro porque ele não está praticando a religião que ele deveria, né? Sim. Então eles falam sobre os impulsos, né, fundamentais, e ele fala nessa questão de exclusivista, ou seja, se você vai viver naquela região, você precisa pertencer àquela religião. E na verdade, né, a gente vê o mundo muçulmano é uma cosmovisão, né, muito mais profunda do que a gente pensar em eu vou numa igreja muçulmana. A pessoa é muçulmana. É que a gente tem a influência do secularismo grande, a gente fica repartindo as coisas, né? Exatamente. Não, eu sou um programador, eu sou um cristão, a gente fica repartindo as coisas. Mas lá não, tu é aquilo que tu é. Você pensa assim, né? Você pensa como um muçulmano, sua família é formada desse jeito, você trabalha como... Então é todo um comportamento que, na verdade, essa parte, né, esse comportamento radical a quem você crê, deveria ser da nossa parte, né? Nós deveríamos abraçar a nossa cosmovisão cristã. E ser apelidados de cristãos, né? Como a igreja lá em Antioquia, né? De tão parecido com Cristo que é. Mas como você falou, né? A gente tem uma dicotomia muito grande, né? Que permite até que você tenha comportamentos diferentes em ambientes diferentes. Vai. Né? Então você está no trabalho, então não é o lugar do poder, né? Então talvez você não deva ser tão cristão. Mas aí você nem conhece aquele cara que está sentado no templo, você fica, é aquele... Pois é. Não é? Porque tem mesmo na nossa cabeça isso. E o evangelho, realmente, ele não é dicotômico, né? Deus tem dado uma proposta de vida para nós, né? E realmente, quando a palavra de Deus fala que é necessário a gente nascer de novo, é tudo. Falando disso, né? É tudo, né? É completamente cristão. Mas eles falam, né? Então tem o exclusivismo, tem o secularismo. E nós estamos, eu creio que no Brasil, uma das que a gente pode dizer, impulso fundamental lá nesse infográfico, se a gente for considerar o que pega para o nosso lado, realmente é uma mente secularista, que está batendo, está na nossa porta, está entrando na nossa casa, as ideologias, e não vai dar para acomodar a palavra de Deus a essas coisas. Não podemos fazer isso. No Ocidente, a nossa perseguição é meio que cultural, assim, né? Tipo, eles colocam a gente no canto de tudo que é, digamos assim, tudo que é mainstream, tudo que assim, exatamente. Pá, é cristão? Puxa, esconde, né? É tipo como se estivessem puxando a gente pro debaixo do tapete, ou um lugar na casa, assim, que não dá muito destaque, assim, né? Esconde. E é verdade, é o que tá acontecendo, né? É o que está acontecendo. E é tão secularista a questão, porque quanto mais envolvimento, por exemplo, na universidade, e aí tudo bem, aí da graduação tá ok. Quando você chega no mestrado, tu enfrenta incríveis batalhas. Você vai pro doutorado e por aí vai. Não sei nem se sobrevive. Não é não? Então é uma coisa mesmo ideológica, né? E isso não deixa de ser perseguição, porque isso não deixa de querer, não é uma pressão ideológica. Ela causa efeitos tão danosos quanto os efeitos físicos de uma bomba ou da polícia batendo na porta da igreja, né? A ideologia e essa perseguição e muitas das vezes a juventude sendo atraída, na verdade, para essa área, especialmente porque às vezes a gente não tem espaço na igreja para conversar sobre isso, para trazer luz nessas áreas. E aí, quantas vezes o jovem, a juventude é arrastada por essas ideologias, e isso faz o quê? Isso é uma perseguição contra o evangelho, é uma perseguição da verdade,
e estando longe da verdade, ele se afasta. E pra gente concluir esse papo, eu queria que você falasse da posição brasileira. O que a igreja brasileira poderia fazer, né? Como se poderia se comportar diante desse clima mundial de perseguição ao cristianismo. E falar do seu trabalho lá na Jocum. Joia. Então, gente, eu acho que como igreja brasileira, em relação à perseguição no Brasil, essas questões ideológicas que acontecem, como eu falei, especialmente sobre os povos, né? Nós buscarmos essa cosmovisão bíblica mesmo. Eu estava uma vez num programa como esse, há muitos anos atrás, muitos anos, né? E aí, não tanto mais, né? Então era fax ainda, gente. Ano passado, então. Ali atrás, né? E aí a gente tava falando sobre os povos indígenas, coisas e tal, nem era em Porto Velho, foi no Rio de Janeiro. E aí a gente tava falando e veio perguntas, né? O público podia perguntar e a gente respondia. E aí veio perguntas do tipo, por que a gente não deixa os povos indígenas e Deus arrumar um jeito de salvá-los? Falei, não acredito que eu tô lendo essa pergunta. Foi pra provocar, eu acho. Então, talvez, pode ser encomendada. Mas você vê como que pode. Nós não podemos ficar ignorantes a respeito da palavra de Deus e nem do que está acontecendo no mundo. Então, ele mandou, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Os povos têm outra espécie, eles não são criatura. O que é isso, né? Então, eu acho que a igreja precisa se informar, a igreja precisa continuar entendendo especialmente o poder da oração. Portas Abertas dá 4 pontos e eu queria deixar ele com você aqui nesse finalzinho, né? Que a gente ore pelos países novos que entraram na lista, ou seja, Marrocos e Rússia entraram na lista dos 50 mais perseguidos. Então, vamos orar por esses países. Vamos orar por aqueles que subiram, né, no ranking das suas posições. De menos perseguido, a perseguição aumentou. Vamos orar por sabedoria para os cristãos perseguidos, os que são perseguidos e que querem permanecer e que o evangelho está crescendo. Porque uma outra coisa importante e que pode nos animar é que quanto mais perseguição, mais a igreja cresce. Mais a igreja cresce, né? Então, o que a gente via aí, muitas cenas daquelas camisetas laranjas, né? E metralhadora na cabeça e o negócio acontecendo, é quase que uma resposta do mundo espiritual querendo trazer intimidação, porque o evangelho está avançando. Essa é a verdade, né? E nós estamos lá na Estrada do Belmonte, no quilômetro 8, estamos lá com a juventude, estamos trabalhando lá também trabalhamos com os povos indígenas, com as comunidades ribeirinhas, com treinamento para outros países, né? Treinamento transcultural especialmente. E na verdade, a Jocum é essa turma, nós estamos aí para conhecer a Deus cada vez mais, fazê-lo conhecido, servir a igreja, e eu quero agradecer, esse convite para estar com vocês e dizer, gente, é maravilhoso, como a maioria talvez dos que estão nos ouvindo são cristãos, é maravilhoso servir a Jesus e poder anunciar sua palavra para todos os cantos da terra, né? Sairmos da nossa zona de conforto e também nos lembrarmos daqueles que têm sido perseguidos por causa do nome dele, né? Isso é real e Deus conta com a nossa oração. É isso aí, Cléo, muito obrigado. A gente agradece a sua presença aqui e volte sempre que precisar aí falar de alguma coisa. Pode convidar que a gente volta. Então fechou. E galera, vamos encerrando então por aqui mais um episódio da Rádio Rei.